Essa história que a gente está acompanhando no Rio de Janeiro desde cedo é uma história que a gente pode dizer que é uma confluência. Nossa, que bonito. Ai, que bonito. Confluência é muito bonito. É uma confluência de um monte de coisa. Pega o seguinte, a gente tem no Brasil um histórico de escândalos que vem lá atrás. Se você vai voltar no tempo, a gente volta demais. Mas vamos lá, escândalo da mandioca, dinheiro público, anos 70. Eram empréstimos feitos para o plantio de mandioca, feijão, cebola, no Nordeste. Aí, em seguida, o sujeito que pegava o dinheiro dizia que a seca tinha destruído a plantação que ele nunca tinha feito. E ele recebia um seguro. Mais de 300 financiamentos assim. 30% do crédito que foi dado era bichado. Era dinheiro público. Os caras olharam para lá e falaram, pô, aqui tem uma grana. Era um programa de incentivo agrícola do governo federal. Vamos pegar esse dinheiro. Década de 70, regime militar. Você vai para os anos 90, os anões do orçamento. Os caras estavam organizando o orçamento da República, mandavam dinheiro para entidades filantrópicas, pegavam dinheiro de empreiteira para botar obra no orçamento. Era um dinheiro público. Opa, aqui tem um jeito de roubar, bacana. Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, famoso episódio, juiz Lalau. Esse juiz descobriu um jeito de ganhar uma grana construindo um prédio do TRT. Vamos lá, dinheiro público. Onde tem uma oportunidade, a corrupção é como aquela aguinha, né, no piso. Ela vai andando, não tem jeito. Por que eu digo que é uma confluência? E aqui, então, primeiro a gente tem um histórico de corrupção, tanta corrupção, que isso abriu espaço para os éticos. Os éticos, os homens do discurso ético. Vários foram os homens do discurso ético. O primeiro deles, da redemocratização para cá, foi o Fernando Collor. Era o homem da ética, do combate aos marajás, do combate aos exageros do Estado. Terminou como terminou. Demóstenes Torres, quem é que lembra do senador, que era o senador... Esse homem era o sujeito das CPIs. Onde tinha uma CPI, onde tinha uma denúncia, tinha o senador Demóstenes Torres denunciando. E aí descobriram um esquema dele com como é que chama? Bicheiro, Carlinhos Cachoeira. Foi o segundo senador afastado da República, cassado, né? O primeiro foi o Luiz Estevão, que construiu, que participou da construção desse caso do TRT de São Paulo que eu falei. E o Demóstenes Torres era o homem da ética. E caímos no Witzel. O Witzel é o homem da ética. É um homem que apareceu num estado, né, que estava demandando ética. E vem o Wilson Witzel. Pá! Então, primeira, eu falei confluência de fatores. Primeiro, assim, a gente tem um histórico de corrupção no Brasil que abre espaço para os políticos éticos. E o Witzel é o ético. Aí você tem um histórico de roubos em obras, mas sobretudo em roubos no campo social, que é uma coisa incrível. Você vai roubar numa obra, não dá para você ficar fazendo uma estrada que tem 500 metros por quilômetro. Você vai olhar, você mede 1 quilômetro, tem 1 quilômetro. Só que o cara rouba no asfalto, rouba na especificação, faz uma estrada pior e tal. Mas na área social, o roubo é escandaloso. Porque quando você vai procurar o objeto do delito, ele sumiu. Claro, o remédio já foi distribuído. Mas foi distribuído o quê? Todo o remédio, era 2 toneladas. Se diz que foram 2 toneladas de remédio, 10 mil caixas. Mas e cadê as caixas? Não, já distribuímos, o pessoal já consumiu. Cadê a prova do crime? Cadê o corpo? Não tem. É a quentinha, que você desvia no sistema prisional. Aliás, aconteceu isso no Rio de Janeiro. As coisas, a máscara. E aí a gente cai na pandemia. Maior desencaixe, maior desembolso social da história do Brasil. Nunca houve tanto dinheiro colocado de uma só vez, numa só coisa, como na pandemia. Sem regulação, sem 8666, sem regime nenhum. E aí o que aconteceu? Pipocaram os escândalos. É no Amazonas, é no Pará, Santa Catarina, Piauí, Pernambuco, toda parte, São Paulo, tudo que é lugar teve. Caímos no Witzel também. Então, o histórico de corrupção que leva aos éticos leva ao Witzel. O roubo no social, que
na pandemia contamina e libera dinheiro, assim, aquela, não é torneira, é mangueira de bombeiro, inundando os estados e os municípios com dinheiro, e os caras detonaram. Onde podia, detonaram. Leva ao Witzel. Aí você tem não o estado do Rio, vamos falar do estado do Rio, por último aqui, mas você tem um sistema bichado. Compras travadas, falta, você põe aquela 8666, ninguém sabe exatamente como funciona, mas aí vão surgindo os ratos, né? Os ratos que sabem ler como fazer e que a sociedade não entende. Aí o cara que vende respirador é o sujeito que vendia vinho. Aí o camarada que vende respirador em Santa Catarina vai comprar num muquifo, num canto perdido no Rio. Pessoas que você não sabe de onde saíram e conseguem vender. Então vai uma empresa de primeira linha, bacana, não consegue vender para o Estado. Vai um vigarista, picareta, ele vende para o Estado. Isso é no Brasil inteiro. E cai no Witzel. Porque passa por isso. E finalmente, o Rio de Janeiro. Prenderam metade dos integrantes do Tribunal de Contas do Estado tempos atrás. Veja, o Tribunal de Contas do Estado é a primeira escala de fiscalização da coisa pública. A Assembleia Legislativa, com a rachadinha, ficou famosa por causa do Flávio Bolsonaro, mas tem um monte de deputado envolvido, a começar do presidente da Câmara, da Assembleia, que aliás está nesse rolo agora de hoje, e que desviou muito mais do que o Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar, o Carnaval, o maior espetáculo da Terra, financiado era com dinheiro de quem? Dos bicheiros. E era uma coisa incestuosa que vivia, tudo bem, vamos tocando. Milícia, o que é? É o Estado entrando no crime. Então você tem Assembleia, Tribunal de Contas, o governo, uma categoria empresarial que se especializou em atacar o Estado. Cai no Witzel. Então o Witzel aparece pelo menos em 4 desenhos. Né? O representante da ética, que depois você vai ver é uma ética fajuta. O representante último nessa sequência do Estado do Rio de Janeiro, que tem governadores sucessivos, todos eles caindo. Não tem um governador vivo que não tenha enfrentado um problema. Esse Estado que compra as coisas de maneira escusa e, finalmente, o dinheiro livre da pandemia inundando tudo. Como é que se resolve isso tudo? É com mais polícia? Nós vamos, então, agora ter um Estado policial, porque não vai ter Polícia Federal suficiente para investigar. Não tem como. Aonde você vai arrumar tanta Polícia Federal? Polícia Federal, gente, é uma operação por dia. É todo dia a operação da Polícia Federal. Prendendo 10, prendendo 20, prendendo 30. É pandêmico. Entendeu? É pandêmica a corrupção. Não há Polícia Federal suficiente. Não tem como. É como se em todas as capitais, ao mesmo tempo, todas as cidades começassem a pegar fogo, não ia faltar bombeiro. Não tem bombeiro. O corpo de bombeiro só atende. E mesmo assim, tem problemas de estrutura, mas só dá conta do recado porque as cidades não estão em chamas. Eles têm muita coisa para fazer, mas porque nem todo mundo se afoga, do contrário, na corrupção tem tanta coisa que a Polícia Federal abre o sistema de computador de manhã e vai descobrindo casos atrás de casos, não dá conta. Ministério Público, com todas as ressalvas que eu sempre faço, que todo mundo faz, aos exageros do Ministério Público, o Ministério Público, uma instituição essencial, não dá conta do recado, mas não é porque seja incompetente, é porque não tem condições. Então, a gente vai defender o Estado policial, a gente vai defender agora que os militares façam as compras, não dá conta. Eles não dão conta e não têm condições, eles não têm preparo para isso. Não adianta pegar e botar um militar em cada lugar, isso é uma bobagem. Fantasia. Falei do escândalo da mandioca, no regime militar, teve escândalo. Tem escândalo em tudo que é lugar, em tudo que é tempo. Só tem uma solução, é mais sociedade. Mais sociedade. O olhar da sociedade sobre isso tudo. Porque com a sociedade olhando, não vai ter super-herói.
Não vai ter espaço para o cara que fala, eu vim para cuidar de vocês. Vai ter a sociedade, na hora que alguém vai comprar um remédio, dar publicidade a essa compra, mas dar publicidade de verdade, não é essa edital que ninguém consegue entender, porque os editais de compra, eles são feitos para excluir, não para incluir. E aí a gente vê aquelas coisas, quer dizer, você vê compra de respirador, quanto pode custar um respirador? Né? Quanto custa um respirador? Teve respirador sendo comprado a preço de Mercedes, que estaciona sozinha. É isso que é um respirador? Porque se for isso, ferrou. Não é, mas o Estado comprou assim. É razoável que o Estado compre assim? Então, quer dizer que o Rio de Janeiro tem um problema é sugerir que ou a população do Rio de Janeiro, porque fica naquele lugar, tem um problema, o que não é verdade, ou que o eleitor do Rio de Janeiro prefere votar em políticos piores do que em outros estados, porque o Rio de Janeiro está cercado de Suíças e Suécias e Noruegas, né? Os outros estados são todos Suíças, Noruegas, é tudo bacana, o que não é verdade também. Mas tem alguma coisa acontecendo no Rio de Janeiro, sim. E essa conjugação de todos esses fatores que acontecem em outros estados com um pouco mais de visibilidade. O Rio de Janeiro é um estado mais visível do que os outros estados. Ou a gente acha, não vou falar nome de estado, ou a gente acha que em outros estados os tribunais de contas são infensos a qualquer irregularidade. As assembleias legislativas e as câmaras dos vereadores absolutamente protegidas, corretas, sem nenhum problema. É só no Rio de Janeiro. Não. Mas lá a gente acompanha. É a cidade maravilhosa, é o estado querido de todo mundo, é o estado que... o Rio de Janeiro só tem um no mundo. O mundo canta o Rio de Janeiro e todo mundo olha para lá. E vamos combinar, que sequência podre, que dedo podre. Que problema, que sequência. Nós vamos achar sequências podres em outros estados. E eu vou voltar a isso. Não dá para voltar, não dá para entrar nisso agora. Mas eu vou voltar. E nós vamos achar sequências podres em outros estados. Agora, aqui, empacotou em 5, 6, tudo um atrás do outro. O Witzel tem que ter direito de defesa. Ele não pode ser pré-julgado, ele não pode ser pré-condenado. É preciso olhar com muito cuidado esse afastamento imediato por uma decisão monocrática de alguém que não tem voto, não foi eleito, não representa o povo brasileiro, vai lá dar uma canetada. Puf, tira o governador e condena o governador para sempre. Está condenado. A Dora Kramer acabou de falar. Esquece a carreira política do Witzel. Não se elege síndico. Não tem volta. Não tem volta, acabou. Todos os sinais são de que ele está emporcalhado. Todos os sinais são de que ele está emporcalhado. Mas é importante a gente dar uma olhada geral para isso e ver. Nós temos um problema no Rio de Janeiro? Não, nós temos um problema no Brasil. Nós temos um problema no Brasil porque é no governo federal? Não, nós temos um problema no Brasil em todos os estados, em todos os municípios. O Estado brasileiro está bichado. O Estado brasileiro está doente. E a maneira de combater a doença do Estado brasileiro não é acabando com o Estado brasileiro, não é sugerindo que a gente tenha menos Estado, não. A gente tem que ter menos Estado, onde tem que ter menos Estado, e tem que ampliar os sistemas de controle e tudo, mas a gente tem que ter mais sociedade. Mais sociedade olhando para o Estado, não é menos Estado, não. É mais sociedade olhando para o Estado. É vendo as compras, é podendo participar, é tudo na internet, é tudo aberto, ampla publicidade, transmissão ao vivo das compras, tudo feito às claras. Mas de forma escancarada. Tem segredinho? Pode ter um segredinho ali, que você está comprando uma coisa na área militar. Mas segredinho para comprar respirador? Ah, não, mas a gente tem que fazer as compras em grandes volumes e tal. Vem cá, os governadores do Nordeste formaram um consórcio para comprar 750 respiradores. Juntaram, sei lá, 9, 8, 9, não sei se juntaram os 9 estados, mas quase todos. Desfizeram a compra, porque deu errado. Então, o Estado compra mal nessa coisa de comprar tudo de uma vez só, tem que estar mais perto das pessoas. É transparência. A resposta para isso é transparência. Não é vamos votar só melhor, não.
Nós precisamos ter sistemas de controle que estejam acima das pessoas. Nós não podemos contar com as pessoas, com a boa vontade das pessoas. As pessoas, elas se cansam, as pessoas morrem, as pessoas não são eternas, elas não podem ficar se reelegendo. Vamos imaginar que o Rio de Janeiro tivesse tido a sorte de eleger um Witzel bacana. Tá bom, ele poderia ficar 8 anos no Rio de Janeiro. E depois? Aí vem um outro melhor? Quer dizer, não faz sentido. Tem que ter um sistema à prova das pessoas. E o sistema à prova das pessoas é um sistema às claras. E tudo que a gente não tem no Brasil é o Estado transparente. Temos que ter mais transparência, muito mais transparência. Vamos acompanhar esse caso. Esse caso é o caso do dia. É um governador importantíssimo. Ele entrou falando em ser presidente da República. Não sei de onde ele tirou isso. Só ele acreditava isso. Acho que nem a mulher dele, que pelo visto está também até o pescoço nessa história, acreditava. Não devia nem aguentar ele ouvir. Imagina, o que ele fez para ser candidato a presidente? Fez um monte de atrapalhada. Fez cenas, protagonizou cenas patéticas, festejou a morte daquele bandido, não faz o menor sentido, desceu do helicóptero, aquelas coisas assim horrorosas. Esse Witzel é um personagem de quinta categoria, mas nós temos que olhar esse caso, temos que acompanhar. Ele não pode ser pré-condenado, né, no crime em si, temos que ficar de olho nessa história, mas o que está por trás disso, gente, é um grande problema no Estado brasileiro. Ou a gente enfrenta isso e cobra dos governantes mais transparência em cada compra, compra-se demais, compra-se muito. Essas despesas recorrentes da quentinha ao remédio, né? Passando por todas as áreas. Aqui é que está o problema. Se a gente não tiver transparência, hoje é o Witzel, amanhã é outro, e depois é outro, e depois é outro, e nós vamos ter o tempo inteiro. E a Polícia Federal não vai dar conta do recado, ou vai pegar os que são mais escandalosos, mas o problema vai continuar absolutamente inalterado, porque tem sido assim, e nós não podemos ter isso como um DNA brasileiro. Não é justo com o brasileiro que trabalha, com o brasileiro que paga impostos, com o brasileiro que dá um duro danado, com o brasileiro que não tira férias, com o brasileiro que ganha mal, né? Que tem uma escola deficiente, que tem um sistema de saúde precário, e esse cara ainda é responsável por ter eleito o Witzel? Não. O Witzel se colocou num momento que cabia, mas é preciso que a gente se proteja contra os Witzels que tem no Brasil inteiro, Witzels federais, Witzels estaduais e Witzels municipais. E para isso, a palavra que a gente tem que ficar de olho realmente é transparência.